Você vai ouvir um audiolivro da 36 linhas. Esperamos que goste e volte a ouvir quando quiser. Criptomoedas. Autor Ricardo Garay. Locução Alice Horatio. Criação e produção 36 linhas. Introdução. Este audiolivro foi desenvolvido para oferecer um volume de informação relevante e extremamente útil para você. Escrito de forma coloquial, para garantir que qualquer um possa entender o que são criptomoedas, como usá-las, como se precaver contra golpes envolvendo as criptomoedas, bem como avaliar investimentos nelas. Este pequeno guia habilitará qualquer um a se informar e se preparar para usar ou trabalhar com as criptomoedas, e não somente com Bitcoin, a mais conhecida das criptomoedas. A história. As criptomoedas foram criadas como um ativo digital, projetado para funcionar como um meio de troca de valores, que usa criptografia para controlar sua criação e gerenciamento, em vez de depender de autoridades de bancos centrais dos países, que em última análise, controlam a produção e distribuição das moedas e consequente valor de mercado. Os primeiros relatos sobre moedas virtuais surgiram em 1998, através de um engenheiro da computação chinês chamado Wei Dai, que publicou uma descrição do que chamou de dinheiro B, segundo ele, um sistema eletrônico e anônimo de pagamento. Ainda no final da década de 90, Nick Szabo criou o BitGold. O BitGold era um sistema de moeda eletrônico que exigia que seus usuários, para terem acesso ao BitGold, concluíssem uma função gerada, então os resultados eram calculados, criptografados e publicados. No entanto, a primeira criptomoeda descentralizada só foi criada em 2009 por Satoshi Nakamoto, pseudônimo utilizado pela pessoa que criou a moeda virtual, com o nome de Bitcoin. Em 2011, duas moedas virtuais foram lançadas, Litecoin e a Namecoin. A Namecoin foi criada com uma proposta inédita. Ela se propôs a tornar a censura na internet algo muito difícil, ao gerar uma forma de DNS descentralizado. Outra criptomoeda, que surgiu com uma proposta diferenciada, foi a Peercoin, a primeira a usar um híbrido de função gerada ou prova de trabalho e prova de participação. A partir de 2014, uma nova geração de criptomoedas surgiu, como a Ethereum, Monero e NXT. Essas criptomoedas possuem funcionalidades avançadas, como endereços ocultos e contratos inteligentes. Muitas outras criptomoedas foram criadas, e recentemente novas propostas de criptomoedas surgiram, como a Kodacoin, moeda virtual criada pela Kodak, aquela mesma das máquinas fotográficas. Entretanto, tudo leva a crer que poucas obterão sucesso no longo prazo, devido à falta de transparência, forma de uso, origem ou inovação tecnológica. Quais sobreviverão e se tornarão a base de uma nova forma de economia? Difícil dizer. O fato é que governos estão começando a se mover na direção das criptomoedas, para oferecer as suas próprias moedas virtuais. E a União Europeia está preocupada com a criação da Libra, a criptomoeda criada pelo Facebook. Não é para menos. Imagine o impacto da Libra sobre a comunidade de mais de 1 bilhão de usuários multiplicado pelo volume de transações, o poder por trás disto, e como a economia global irá se comportar. O poder atribuído a uma única companhia e o impacto sobre o sistema bancário mundial. Muita coisa ainda está por vir, quando o assunto é criptomoedas. Então, criptomoedas vieram para ficar? Certamente. Todas as criptomoedas. Apresentei algumas criptomoedas no tópico História, e aqui relaciono e apresento todas as principais criptomoedas. Existem 100 criptomoedas, até o momento, janeiro de 2019, mas a tendência é de que surjam outras, inclusive moedas virtuais de governos e de empresas. Sim, empresas já estudam a criação de suas próprias criptomoedas. O critério é baseado na relevância e penetração de mercado. São 20 criptomoedas. Bitcoin. Bitcoin é uma moeda virtual, e foi inventada por uma pessoa ou grupo de pessoas desconhecidas, porém, usando o nome Satoshi Nakamoto, e lançado como software de código aberto em 2009. Sendo hoje a maior referência em moedas virtuais, e possuindo um dos maiores valores de mercado, apesar das grandes oscilações. Bitcoin tem uma oferta total fixa de 21 milhões de unidades. Ethereum.
Ethereum foi inicialmente descrita em um white paper redigido por Vitalik Buterin, um programador envolvido com a Bitcoin Magazine, no final de 2013. O objetivo foi o de construir aplicações descentralizadas, que aliás foi o plano original, que descrevi no tópico História. O desenvolvimento formal do projeto de software Ethereum começou no início de 2014 por meio de uma empresa suíça, Ethereum Switzerland GmbH et Suisse. Segundo um índice compilado pelo governo chinês, Ethereum é o maior blockchain público das moedas digitais, e o Bitcoin é o 13º. XPR. XPR foi criada com o objetivo inicial de ser uma alternativa a Bitcoin. Surgiu a partir do sistema Ripple. Ele é basicamente um sistema de liquidação bruta em tempo real, troca de moeda e rede de remessa de valores. O Ripple acabou fornecendo a base para a criação da XPR. EOS. O EOS foi criado a partir do blockchain EOS. Ou seja, o blockchain usado por muitos players, considerado um blockchain extremamente poderoso e escalável, acabou fornecendo a base para a criação da criptomoeda de mesmo nome. Surgiu na Inglaterra em meados de 2018. Bitcoin Gold. Bitcoin Gold é um fork, bifurcação, geração de versão baseada num código original ou inicial, da Bitcoin original. Esta criptomoeda funciona da mesma forma que a original, no entanto, justifica-se tecnicamente que seja um aprimoramento da Bitcoin original. DEX. A criptomoeda foi lançada em janeiro de 2014, como Esquem por Evandro Field, como um fork do protocolo Bitcoin. É um altcoin, e em seus primeiros dias, foi dito que havia sido criada somente para especulação. Ela foi rebatizada como Darkcoin, que muitos julgavam que era usada na Dark Web, não queira saber o que é. Então, para não ser vista erradamente, foi rebatizada com o nome de DEX. Litecoin. A Litecoin foi fundada por Charlie Lee em dia 7 de outubro de 2011. Ela é uma criptomoeda sustentada por uma rede peer-to-peer, P2P, e um projeto de software livre lançado sob a licença MIT. É tecnicamente semelhante a Bitcoin. O propósito da criação da Litecoin foi o de aprimorar o modelo da Bitcoin. Ela oferece 3 diferenças fundamentais. 1. Tempo de geração de bloco. 2,5 minutos, contra 10 minutos da Bitcoin. 2. Oferecerá 84 milhões de Litecoins, 4 vezes mais do que a Bitcoin. 3. Seu algoritmo bloqueia a mineração irregular. Qtum. Qtum surgiu para desafiar a plataforma dominante da atualidade, a Ethereum. Qtum pronuncia-se Quantum. Apesar de surgir como alternativa a Ethereum, ela é compatível com Ethereum. Ao contrário da Ethereum, ela oferece escalabilidade e um blockchain subjacente diferente. O projeto pretende se tornar o blockchain público para negócios, levando sua tecnologia para serviços financeiros, gerenciamento da cadeia de suprimentos, mídia social, jogos e outras indústrias no futuro. Surgiu oficialmente em 2017. Ethereum Classic. Ethereum Classic é mais que um fork da Ethereum. Ela surgiu para oferecer recursos que a Ethereum não oferecia, como um token chamado Ether, que podem ser transferidos entre os participantes, armazenada em uma carteira de criptomoeda, para compensar nós participantes para cálculos realizados na plataforma Ethereum. Zcash. Zcash é uma moeda virtual que se propõe a utilizar criptografia com maior privacidade para seus usuários em comparação com outras criptomoedas como Bitcoin. Como Bitcoin, Zcash tem uma oferta total fixa de 21 milhões de unidades. Zcash oferece transações privadas que evitam auditorias. Infelizmente, por ser mais segura e privada, está sendo usada por alguns para lavar dinheiro. Neo. Neo surgiu em 2014 e tem sua origem na China. Neo é um misto de blockchain e criptomoeda escalável. Foi projetada e gerada 100 milhões da criptomoeda, dos quais a metade ficou com investidores. Os restantes 50 milhões estão sendo liberados aos poucos em lotes programados. Monero. Monero surgiu em 2014 como uma alternativa a Bitcoin. Monero pode ser gerada por qualquer um que tenha recursos técnicos para transmitir ou enviar transações.
No entanto, seu blockchain garante que nenhum observador externo pode dizer a fonte, a quantidade ou destino. Monero usa um mecanismo de prova de trabalho para emitir novas moedas e incentivar mineiros para proteger a rede e validar transações. Infelizmente, a privacidade oferecida por Monero gerou uso ilícito. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash surgiu em 2017, como um fork à versão original da Bitcoin. Este fork, no entanto, não gerou uma divisão de valores, como geralmente ocorre com forks de criptomoedas. O que significa que quem possuía bitcoins e aderiu ao fork, continuou com o mesmo volume e valor. Stellar. Stellar surgiu como um serviço de pagamentos e transferência de valores. Em 2014, surgiu então a Stellar Coin. Jim Caleb, fundador do MT. Gox e cofundador da Ripple, já vimos isto anteriormente, lançou o sistema de rede Stellar. A partir de 2015, os objetivos eram os de integrar sistema e criptomoedas a serviços dos mais variados, como serviços de mensagens e outros, para oferecer pagamentos e transferências usando a Stellar. Tether. Tether é uma criptomoeda que é emitida pela Tether Limited Company e surgiu em 2017. Usando a tecnologia de blockchain, a moeda Tether permite que os usuários mantenham, enviem e recebam tokens digitais atrelados a dólares, euros e ienes. Tether moeda usa a blockchain através do protocolo OnlyLayer. O resgate do token de moeda criptografada é baseado na Bitcoin. As moedas correntes são 100% suportadas pelos ativos em moeda corrente reais, e pode ser comprada ou trocada por moedas fiduciárias. Cardano. Cardano é o primeiro blockchain gerado por cientistas. O objetivo do Cardano é gerar o melhor de Bitcoin, agrupar maior valor, Litecoin, transações rápidas, P2P rápidas, e Ethereum, contratos inteligentes, em uma moeda. É uma moeda que foi projetada por uma equipe global de cientistas e acadêmicos, que estudaram cuidadosamente as blockchain e o que faz uma moeda ser bem-sucedida. Cardano está atualmente na 11ª no ranking de moedas. Tron. Tronix é a moeda oficial da Tron, que pretende ser uma plataforma descentralizada de compartilhamento de conteúdo de entretenimento, aproveitando a tecnologia de rede blockchain e peer-to-peer, P2P. Fundada por uma fundação sem fins lucrativos sediada em Singapura. Tron permite que criadores de conteúdo digital cortem intermediários, como a Apple Store e a Google Play Store. Os produtores de conteúdo poderão, assim, obter fundos diretamente dos consumidores. BitShares. BitShares surgiu em 2013 pelas mãos de Dan Larimer, criador de Steemit e EOS. BitShares foi inventada para ser escalável para as massas, permitir o intercâmbio da criptomoeda, como New York Stock Exchange, e torná-lo fácil para o usuário. Foi uma das primeiras criptomoedas apoiadas por um negócio em vez de uma tecnologia. Bitcoin Cash Satoshi. Bitcoin Cash Satoshi é um fork, mais por seu nome, do que por sua tecnologia. Surgiu com a proposta de aumentar o limite de blocos. Mais blocos, igual mais dados para processar para cada transação. Portanto, os nós pequenos não serão capazes de processar esse aumento de dados, e a descentralização se tornará inevitável. O que me parece em última análise que ampliará a escalabilidade. Bitcoin Cash ABC. Um ano depois que a Bitcoin Cash surgiu em 2017, gerou um fork a Bitcoin Cash ABC. Este fork, no entanto, nasceu de uma cisão entre os grupos que havia criado a Bitcoin Cash. Haviam visões diferentes de como se deveria operar as criptomoedas. Inclusive por causa das brigas, surgiu um novo fork a Bitcoin SV. Geralmente forks fortalecem o modelo original ao mesmo tempo que oferecem novos recursos em suas próprias versões. Bitcoin. A ou Bitcoin, prefiro a, como você já viu no tópico História, não foi a primeira moeda virtual, no entanto, das quase 100 criptomoedas existentes, várias outras a caminho, é a mais transacionada. Existem mais sites, operadoras, mineradores particulares e corretoras lidando quase que exclusivamente com Bitcoin.
Se você busca investir, comprar, receber, enfim, se envolver com operações em criptomoedas, a Bitcoin parece ser a opção mais conhecida e documentada. Eu recomendo 2 seleções de sites nos tópicos serviços e consulta, que irão ajudar você a fazer as melhores escolhas e entrar de vez no mercado que não tem volta e que estará presente nas vidas de todos nos próximos anos. Mas como começar? Primeiro acesse o site bitcoin.org e crie uma carteira virtual. bitcoin.org. No entanto, existem vários tipos de carteira, então recomendo o tutorial a seguir. Criptomoedasfacil.com. Para escolha de softwares recomendo Electrum, uma carteira desktop compatível com os sistemas Windows, Linux, Mac e Android. Electrum.org. Recomendo um tutorial muito bom sobre o Electrum. Criptomoedasfacil.com. Mercados. Várias pessoas já me perguntaram coisas, como: é seguro ou é golpe? Por que eu iria comprar criptomoedas? Qual a vantagem em relação a Bitcoin e comprar dólares, por exemplo? O que eu vou fazer com estas moedas virtuais? É importante entender que hoje criptomoedas são mais como um novo sistema de pagamentos. É um investimento como outro qualquer. As moedas virtuais estão num processo de aceitação pelos mercados, o que significa que o varejo já começa a aceitar as criptomoedas em troca de mercadorias. É seguro? Sim. Os mercados mundiais começam a adotar as criptomoedas para todo tipo de operação, então é só uma questão de tempo para que criptomoedas se tornem uma commodity, ou seja, algo como dólares, ações, café, açúcar, etc. No Brasil já existem empresas de segmentos de mercado variados que já adotam as criptomoedas. Por quê? Como não há intermediários, as transações com criptomoedas são substancialmente mais baratas e mais rápidas do que os modelos de pagamento tradicionais. É um processo sem volta, mas observe que menciono a palavra processo, isto quer dizer que levará um bom tempo para que criptomoedas sejam plenamente adotadas. As criptomoedas são atraentes para as pequenas empresas, porque oferecem uma forma de reduzir os custos de transação nas operações. Se você pensar um pouco, irá lembrar de que os cartões, crédito e débito, geram taxas por transação para os comerciantes que eles gostariam de ver abolidos, então as criptomoedas que não geram tais custos podem, percebe? Como todos os players de todos os mercados desejam reduzir os custos, para garantir maior consumo e receita, veem as criptomoedas com ótimos olhos, pois elas podem ser alternativa econômica aos cartões no futuro. Mas existe outro motivo, o de facilitar a vida dos consumidores, com menos burocracia e menores custos a repassar para os clientes, reduzindo o custo final das mercadorias e serviços. Quase todos ganham, e claro, alguns perderão, e são os que dependem de um modelo baseado em intermediação e taxas. Outro ponto importante é o de que os mercados já pensavam nas transferências de dinheiro, antes mesmo das operações comerciais padrão. Neste caso, as transferências seriam quase imediatas a um custo por operação muito menor, já que exclui o intermediário, no caso os bancos. Se você observar que mais e mais o dinheiro físico, papel, moeda, está sendo substituído por dinheiro de plástico, cartões de débito e de crédito, e que ainda não é o padrão universal, cerca de 70% das operações no mundo, imagine as criptomoedas. Os mercados mais maduros, como o norte-americano, e mesmo o brasileiro que ama novidade, estão tornando as criptomoedas uma realidade de mercado. Mas nem tudo são flores, porque assim como o e-commerce passou por uma fase de desconfiança, se era seguro fazer compras online, as criptomoedas passam pelo mesmo dilema. Existe, no entanto, um ponto fundamental a se considerar no futuro das criptomoedas, e nem todo mundo está comentando. Quais criptomoedas formarão a cesta de moedas dos mercados mundiais? Sim, porque muitas são experiências com tempo contado. Existe um limite para gerar moedas virtuais, a escalabilidade que falta à maioria delas torna elas finitas. Sim, existe um volume absoluto e único de criptomoedas. Para todos os mercados, as criptomoedas precisam alcançar uma certa estabilidade de preços. Como já mencionei, uma das dificuldades que as criptomoedas têm é a escalabilidade.
Com a tecnologia atual, as blockchains registram e validam uma fração das transações feitas a cada segundo, por empresas de cartão de crédito, por exemplo. Como eu já mencionei, os mercados expandem a adoção das criptomoedas, assim como disse que governos irão criar suas próprias moedas virtuais. No caso dos segmentos de mercado, a adoção também está se consolidando. Também chegou a vez de dezenas de cidades no mundo que passaram a aceitar a Bitcoin e outras moedas virtuais, como Ethereum ou Litecoin. Comprar e vender. Muito se discute e a curiosidade e dúvida fazem parte do processo de entender as criptomoedas. Muita gente tem dúvidas razoáveis até de se devem acreditar em moedas virtuais e mais, se devem entrar neste negócio. De modo geral, o que se vê e justifica investir de alguma forma em criptomoedas é o fato de que empresas sérias e até governos estão entrando neste grande mercado. Então, como fazer? Existem 3 formas de obter criptomoedas: 1. Comprar. 2. Gerar. 3. Receber. Comprar. Através de empresas sérias, pesquise muito antes, se valha dos recursos que ofereço mais adiante em serviços e consulta, você poderá investir na compra de criptomoedas. Tenha bom senso, como teria ao investir na bolsa, por exemplo, e não terá problemas. Ao pensar em comprar, tenha em mente que bolhas de especulação não são boas para nenhum negócio, então avalie comprar como investimento de longo prazo. Como faria com a compra de ações de empresas? Gerar. Gerar criptomoedas é adotar um processo de que chamam os especialistas de mineração. Mineração de Bitcoin de estratégia. Para minerar criptomoedas, você precisa decidir o seguinte: 1. Escolher a criptomoeda que deseja minerar. 2. Escolher o método de mineração, script ou plataforma. 3. Definir um tempo para operar. 4. Se optar por script, e que quantos equipamentos irá usar, quanto mais criptomoedas. Muitas plataformas de mineração são personalizadas ou compartilhadas com outros clientes. Importante saber que a manutenção de scripts e plataformas exige um monitoramento 24 horas por dia, então prepare-se para altas contas de energia elétrica. O script mais conhecido para minerar é o Coinv, e ele deve ser inserido em seus sites ou blogs. O link a seguir por sua conta e risco: gitrab.com/casala/coiniv. Para saber melhor, acesse o tutorial a seguir. medium.com/brasilblackhat/. Lembre-se, o que descrevi a seguir é para fins educativos. Não estou estimulando esta prática. Para criar moedas virtuais, existe um serviço CoinLaunch. coinlaunch.market/coincreator/. Você pode emitir tokens na rede Ethereum. Existem scripts prontos para você criar os chamados contratos inteligentes, smart contracts, que lastreiam a emissão dessas tokens. Receber. Esta é a forma mais fácil de obter criptomoedas, mas para isto é necessário que você ofereça produtos ou serviços e divulgue que recebe também em moedas virtuais. Neste caso, recomendo que crie mecanismos de controle diferentes para o recebimento em criptomoedas, principalmente no que tange ao controle de recebimento. Importante também é poder calcular seus produtos e ou serviços já no valor convertido em criptomoedas, e claro, divulgar esta informação em seus canais de venda. No tópico serviços, indico 6 sites que oferecem calculadora de criptomoedas. Mas como sei que recebi valores em criptomoedas? Você receberá uma frase senha. Com ela você pode ser capaz de recuperar ou receber os valores em criptomoedas. Recomendação: não compartilhe a frase senha com ninguém, pois é como uma senha. Todas as transações são confirmadas. Então, digamos que você tenha uma transação com 5 confirmações, o volume de confirmações irá variar, pode chegar às dezenas, e você espera que seja acreditada em conta. Esqueça, porque se o endereço de destino é realmente o seu e há confirmações, as criptomoedas já são suas e estão em sua carteira vinculada à blockchain. O conceito de acreditar em conta não existe. Mas como rastrear uma transação até estar disponível em carteira?
Se você rastrear a transação no blockchain e ela estiver apontando para seu endereço e não tiver sido gasta por outra transação, as criptomoedas são suas, se você possuir a frase senha, claro. Não existem outras etapas até a carteira apenas lê o blockchain. Digamos que você tenha recebido em sua carteira criptomoedas, mas não conseguiu visualizar, basta que tente sincronizar uma nova carteira. O controle que comentei anteriormente pode ser organizado numa planilha Excel, listando quem pagou numa coluna e o valor numa segunda coluna, e na terceira as frases senha de cada pagamento. Importante entender que cada transação contém a taxa de processamento, que é definida pelo criador da transação e é captada pelo minerador, que incluiu essa transação em um bloco. Geralmente, os mineradores processam primeiro as transações com maiores taxas. Portanto, verifique sempre a taxa definida em sua transação. Se ela estiver muito baixa, você pode enviar uma nova transação, que realize a mesma transação, porém desta vez com uma taxa um pouco mais alta. Lembre-se que transações de valores baixos podem levar mais de 24 horas para serem processadas e as criptomoedas chegarem à sua carteira. Saiba também que uma transação não pode ser cancelada, no entanto, você pode enviar novamente com uma taxa maior, a primeira que for processada invalida, a outra por double spend. Como já mencionei anteriormente, você pode não estar recebendo ou vendo em sua carteira as criptomoedas por causa da taxa baixa, mas pode haver uma outra causa, congestionamento da rede. Você pode estar se perguntando, mas quantas confirmações são necessárias para eu poder ver as criptomoedas em minha carteira? Por padrão, a irreversibilidade da transação é considerada após 6 blocos ou confirmações. Geralmente as carteiras, ao detectar a transação no mempool, creditam. Digamos que você tenha uma transação com taxa alta e 8 confirmações, e depois de algumas horas, ainda não tenha sido creditadas na sua carteira. Neste caso, reclame junto a quem fez a transação com você. Você pode estar se perguntando, mas eu tenho uma operação física, se o cliente pagar com criptomoeda e não houver confirmação, você terá de confiar no cliente e deixar que ele vá embora de seu estabelecimento, ou não operar com criptomoedas. Importante entender que depois de centenas de confirmações, se as criptomoedas não estiverem em sua carteira, podem ter ocorrido os problemas que relato a seguir. Problemas que podem acontecer. 1. Você errou o endereço de destino. Verifique novamente se o endereço da transação está correto. 2. Sua carteira não está sincronizando corretamente. Reinstale ou use outra carteira, e o que todo bom especialista recomenda. Faça backup de suas chaves, senão você perderá suas criptomoedas. Lembre-se sempre que deve anotar o identificador de toda transação criada. Assim a transação pode ser acompanhada, se foi processada ou ainda está na fila. Consulte pelo blockchain.info. Sempre que tiver dúvidas, se uma transação ou crédito estiver demorando muito, recomendo que acesse o site a seguir e faça pesquisa por endereço. Este é o erro mais comum com quem começa a se valer de criptomoedas. Pode estar errado no destino, então podem haver falhas de envio e crédito na sua carteira. blockchain.com/explorer. Como investir? Bem, para começar, você precisa de muita informação como este audiolivro, mas muito mais ainda. Para isto recomendo que acesse todos os sites dos tópicos serviços, consulta e Bitcoin. Você pode então criar uma carteira e operar de forma independente, mas o mais seguro é criar a sua carteira e vincular ela a uma corretora ou operador validado. O mais importante nesta tomada de decisão é que busque investir de forma consciente. Mas o que quer dizer isto? Quer dizer que você deve investir não como especulador, mas como investidor, o que significa que deve pensar a longo prazo. Um exemplo valioso que ilustra o que estou recomendando é o de investimento em ações. O princípio básico é o mesmo, ou seja, você procura uma corretora e monta uma carteira com um pacote de ações de empresas e acompanha o desempenho de sua carteira e executa em prazos pré-determinados o resgate de parte ou do total.
A única diferença entre a carteira de ações e a carteira de criptomoedas é a de que você pode resgatar as moedas virtuais para compras imediatas de produtos ou serviços em empresas que já aceitam as criptomoedas como forma de pagamento. Então tenha cautela, paciência quando operar com criptomoedas e tudo funcionará bem. Os melhores e mais recomendados traders brasileiros para compra e venda de criptomoedas que eu pesquisei são Local Bitcoins, localbitcoins.com, Mercado Bitcoin, mercadobitcoin.com.br, Foxbit, foxbit.exchange, Coinest, coinest.com.br, Binance, binance.com, para verificar as melhores cotações, biscoint.io, Shangeli, compra de criptomoedas com cartão Visa, shangeli.com. Segurança. Ao contrário das moedas reais, que requerem um modelo centralizado, baseado em lastro financeiro garantido pelos governos nacionais, as moedas virtuais ou criptomoedas não se valem de um sistema centralizado de controle sobre as suas operações comerciais, como funciona um banco central. Essencialmente todas as criptomoedas partem do mesmo modelo de geração, ou seja, cada pacote de informações geradas é criptografada e publicada, disponibilizada para os usuários, sejam pessoas ou empresas. Mas para garantir operações seguras e confiáveis, foi necessário criar um protocolo que garantisse a segurança, e é aí que foi criada a blockchain. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído descentralizado de todas as ações que envolvem a operação unitária de geração de moedas virtuais. As bases dos registros e dados são distribuídas e compartilhadas com a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Funciona como um livro caixa público, compartilhado e universal, que reúne cada etapa, ação, operação e comunicação direta entre duas partes, ou seja, sem intermediários. Cada bloco novo e completo de informações adicionado a um novo conjunto de registros. Este bloco é adicionado à blockchain de modo linear e cronológico. Cada bloco gera uma operação que qualquer computador conectado a essa rede tem a tarefa de validar e repassar como transação. Assim, cada transação obtém uma cópia da blockchain após a entrada na rede. A blockchain passa a possuir a informação completa sobre endereços e saldos partindo do bloco gênese e indo até o bloco mais recentemente gerado, tornando a operação segura de ponta a ponta. Por causa do seu modelo seguro, a blockchain é vista como a principal inovação tecnológica para criptomoedas, porque é a comprovação de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de modelo para o surgimento de novas criptomoedas, adaptação para outras aplicações em vários outros segmentos e bancos de dados distribuídos. A seguir um exemplo muito simples, que pode ajudar você a entender como a criptomoeda é gerada. Você já fez download de torrent? Bem, o princípio é basicamente o mesmo. A partir de um link de torrent você baixa e compartilha com outros usuários porções do arquivo, de forma descentralizada. Quando você faz uma transação de criptomoeda, o processo que irá gerar a moeda virtual é descentralizado e compartilhado com a rede. No entanto, ao contrário de um torrent, as criptomoedas se valem do blockchain para garantir que todo o processo, mesmo descentralizado, seja 100% seguro. Seja como for, as criptomoedas são seguras. No entanto, é preciso ter cuidado com os operadores das carteiras de criptomoedas, aqueles que são os compradores e vendedores das moedas virtuais. Significa dizer que pesquisar muito é fundamental para ter uma carteira de criptomoedas sem dores de cabeça. Você pode perguntar, mas o dinheiro pode ser destruído no protocolo, se eu errar o endereço de destino, ou perder as chaves. Certamente. Você pode estar se perguntando, mas então é 100% segura a operação com criptomoedas? Nada em termos de tecnologia é 100% seguro, quem disser o contrário está mentindo. Importante também estar atento às corretoras. Se você tem criptomoedas de um tipo, verifique se a corretora que você quer fazer transferência opera com o tipo de moeda virtual que você possui, porque depois de você repassar a chave privada, eles só devolverão suas criptomoedas se desejarem, ou não tiverem gasto em outras operações antes de sua reclamação.
Existe uma forma de fraude envolvendo criptomoedas, e chama-se Replace by Fee. É uma técnica que substitui uma versão de uma transação não confirmada por uma versão diferente da transação, pagando uma taxa mais alta de transação. Esta técnica é legítima, porque garante que as transações possam ocorrer mais rapidamente, pela substituição de uma taxa menor por maior. No entanto, alguns espertos estão se valendo desta técnica para aplicar golpes. Outra possível forma de quebrar a segurança é sequestrar uma rota BGP e redirecionar os dados que deviam ser enviados para os servidores validados. Uma recomendação importante: tenha cuidado redobrado ao usar uma carteira online. Elas estão sujeitas a falhas pontuais, é verdade, mas a falha pode ocorrer com você e você só poderá recorrer ao suporte. Mais 3 dicas importantes que recomendo, que foram indicadas pela Forbes, são: 1. Evite deixar o dinheiro na corretora caso não vá negociá-lo. 2. Deixe dinheiro em uma carteira própria. 3. Invista em corretoras conhecidas. A recomendação aos investidores: que façam uma conta de segurança com hardware wallet, que é semelhante a um pendrive. Stablecoins. Ninguém duvida da volatilidade das criptomoedas, afinal elas têm um caráter especulativo, e por causa disto surgiram as stablecoins, moedas virtuais de câmbio fixo. No entanto, a sedutora estabilidade proposta desperta também dúvidas sobre sua confiabilidade. Nos últimos 12 meses, o valor das stablecoins duplicou, passando de um valor total de 1,4 bilhão de dólares para 3 bilhões, de acordo com um estudo publicado pelo provedor de contas para criptomoedas blockchain. A ideia por trás das stablecoins é evitar uma grande flutuação, e o propósito seria o de ampliar o uso das moedas virtuais. Segundo o estudo da blockchain, existem atualmente 26 stablecoins em circulação e outras 28 em desenvolvimento. A forma mais simples de garantir um câmbio não flutuante é vincular a criptomoeda a uma moeda tradicional, como o dólar, por exemplo, que é conservado em suas reservas pela entidade emissora. Então, quando um usuário quiser recuperar seu investimento, seu dólar é devolvido e a unidade stablecoin, que serviu de contrapartida, é destruída. É possível também garantir seu preço automatizando a criação e destruição de unidades em função da oferta e demanda, embora este sistema seja mais complexo. Atualmente, o rei das stablecoins se chama Tether e é atrelado ao dólar. Já representa mais de 95% do volume de negócios do conjunto das criptomoedas sem volatilidade e 69% de sua valorização. Por isto já é a segunda moeda virtual em volume de negócios diários, atrás do Bitcoin, segundo o portal CoinMarketCap. Como nada é perfeito, as stablecoins são suspeitas de manipulação. E as stablecoins têm ainda 2 grandes defeitos: a fiabilidade da entidade emissora e o modelo de funcionamento centralizado. Vale lembrar que em 2018 houve fracasso da Basis, o projeto de criptomoeda não volátil e descentralizada, em função das regras regulamentares consideradas insuperáveis pelos gestores. Então cabe avaliar com cautela a opção pelas stablecoins. Serviços. Pesquisei por 7 meses serviços exclusivos sobre criptomoedas, e preparei uma seleção que julgo será de muito valor para todos os ouvintes alunos. A seguir uma lista de sites em português e inglês. Espero que gostem. Cryptocompare.com, atlasquantum.com, br.investing.com/cripto, livrodobitcoin.com.br, br.advfin.com/criptomoeda, coinmarketcap.com/ptbr, plus500.pt, moneytimes.com.br/criptomoedas, livecoins.com.br, esmo.com/pt, confionacompra.com, coinbase.com, chapo.com/pt, fosbit.com.br, cointimes.com.br, binance.com/pt, mibank.solutions, blockifer.com, bitcoin.org/em/bitcoincore, exodus.io, international.bitrex.com, tax.com.br, bitblue.com,
Cryptorab.com.br, luneswallet.app. Consulta. Pesquisei por 7 meses conteúdo que possa auxiliar você a decidir se investe ou não em criptomoedas. A seleção a seguir irá ajudar você a decidir de forma mais embasada ainda. Transformaçãodigital.com, sbinop.com.br, criptobrasil.com.br, br.tradingview.com, xm.com.pt, baster.com, coingeco.com.pt, bitcoincharts.com, coinmarketcap.com, criptovalley.swiss, fatifgafi.org, ecoalert.com, tokenizo.com, b2xseguit.io, criptopia.cu.nz, itbitic.com, iobit.net. Dicas. A primeira dica valiosa é a de acessar todos os sites que recomendo nos tópicos serviços e consulta. Outra dica que dou é a de acessar os sites que recomendo no tópico Bitcoin. Como muito conteúdo, informação e recursos valiosos estão em inglês, e este tipo de operação é crítica, envolve seu dinheiro, minha dica se não domina o idioma, é usar um tradutor para sites e textos. Recomendo então alguns. Translation.paralink.com. Para navegador Chrome e Vivaldi, o que uso? chrome.google.com/webstory/detail/intranslator. bing.com/translator. translate.google.com. Consulte sempre um dos sites mais confiáveis como o coinmarketcap.com. Dicas pontuais essenciais. 1. Pesquise bem a escolha do site ou plataforma que irá usar para operar com criptomoedas. 2. Cuidado com exchanges especializadas chamadas shitcoins. 3. Tome cuidado com pump and dump, basicamente é inflar e despejar que alguns grandes players praticam quando querem gerar grandes vendas de criptomoedas. 4. Como investimentos em geral, não invista seu dinheiro somente em criptomoedas, atribua 10% de seus recursos para investir em moedas virtuais. 5. Paciência sempre foi uma virtude, no caso de investimento em criptomoedas, é a melhor virtude a ser praticada. 6. Acompanhe e avalie sempre o mercado e o valor de mercado das criptomoedas. 7. Lembre sempre que é um investimento de alto risco em um novíssimo mercado, que por isto reserva algumas dificuldades e artimanhas para quem for desinformado. Síntese. Espero ter contribuído para seu aprendizado sobre as criptomoedas. Evidentemente que este audiolivro não é a Bíblia das criptomoedas, e nem é este o objetivo. Os objetivos sempre foram o de introduzir você neste meio de pagamento, investimento e operação de criptomoedas. Garantir que você pudesse ter um panorama claro de como deve proceder ao optar por operar com criptomoedas. Boas transações e boa sorte. Ricardo Garay. Se você ouviu algum link para site que não entendeu, basta que procure pelo nome do site, software ou serviço no Google. Você acabou de ouvir um audiolivro da 36 linhas. Esperamos que tenha gostado e volte a ouvir quando quiser. Para conhecer outros audiolivros da 36 linhas, acesse 36linhas.com.